galerinha, gostei da pedida, é importante a gente corrigir esse trabalho, o ideal é que seja ainda quando estiver bem fresco na mente de vocês, para a gente detectar o que está acontecendo, porque a dificuldade. Eu acredito que vocês tenham tido mais dificuldade mesmo, em função talvez do tempo entre o primeiro momento onde eu mostrei para vocês a ideia de densidade, que é massa sobre volume, ou massa específica, que é o Rho, massa sobre volume. Depois nós vimos a ideia de pressão, pressão é força sobre área. E só depois nós vimos o teorema de Stirling, que eu deduzi umas 2 ou 3 vezes para vocês. P igual a P0 mais Rho vezes G vezes H. Cheguei a fazer alguns exemplos. O mergulhador da Petrobras em águas profundas. Mas assim, como vocês viram e começaram a ver isso agora esse ano, e passou uma semaninha, 2 semaninhas entre os... 2 semaninhas entre os exercícios e os exemplos e o trabalho, e por vocês confiarem muito no trabalho, de ser muito fácil, então a galera vem meio que para que no dia do trabalho levanta a mão, eu vou na carteira e vou lá e te explico. Eu tenho tentado evitar isso, porque tem muito aluno que vem cru para o trabalho, e o objetivo é que vocês viessem assim, como se estivesse estudando uma prova. Se tu estuda como se fosse fazer a prova e é o trabalho, putz, o trabalho tu faz rindo, tu faz rapidinho, e eu vou provar isso para vocês. Um corpo de volume, outra coisa, vocês não têm o cacuete de fazer isso, ó. Volúmetro, uma nota V igual. Aí tu fica perdido, a fórmula está na tua frente, tá tudo ali. É só tu botar na fórmula e marcar gol. Só que tu fica, o que eu faço? Tu não anota, pô, um corpo com volume, 2 centímetros cúbicos, V igual. Porra, vai ficar fácil, cara. É constituído por um material de massa específica, é o Rho 800. Só que se tu não sabe que massa específica é o Rho, eu não posso te ajudar, cara. Não posso mesmo. É porque é o mínimo, né? Lembrar que o Rho é isso. Calcule a massa do corpo. Poxa, tá aqui Rho. Era com consulta, por isso que eu não coloco formulário. Mas vocês nem vão atrás das fórmulas, pô. Ah, centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico. Se tu for ver, nós fizemos várias vezes essa transformação de um para o outro aqui. De quilograma metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Era só dividir por 1000. Dividiu por 1000 dá 0,8. Podia lembrar o da água, pelo menos, né? 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. É o Rho da água. Nós fizemos isso várias vezes na sala de aula, discutimos esses detalhes. O Rho é 0,8, a massa eu quero, o volume é 2. Sinceramente, gente, tem algum cabimento vocês terem dificuldade nisso? Olha bem, não tem cabimento, gente. Demorar 5 minutos para fazer uma questão dessa, não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que vocês não botaram a mão na apostila para estudar para o trabalho. Eu sinceramente acho isso. Essa era a letra A. Letra B. Eu não sei se alguém fez sem me chamar essa questão. E não era normal. Deveria ser uma exceção o cara ter que me chamar para fazer uma questão trivial como essa. Mas dessa B eu acho que é pesada, hein? Ser um volume de 5 centímetros cúbicos. Tu deveria anotar. V igual... De uma substância possui uma massa, tu deveria anotar, M é igual a 8 gramas. Determine a densidade no SI. Densidade é massa sobre volume. Densidade é 8 gramas por 5 centímetros cúbicos. Densidade 1,6 grama por centímetro cúbico. Mas, usando como referência a água, para passar para o sistema internacional, quilograma e metro cúbico, eu faço vezes 1000. Pergunto mais uma vez, será que tem cabimento vocês terem dificuldade para fazer uma conta dessa? Onde eu dou o V, dou o M e peço o D? É um absurdo tu ter essa dificuldade, não faz sentido. E eu duvido que tu olhe as aulas e pense, depois de olhar as aulas que tu assistiu, não, com as aulas que o professor deu não dava de resolver. Tu vai ficar com vergonha se tu ver as aulas, tu vai ver, meu Deus, com as aulas do cara, ele explicou bonitinho como resolver. É que, tipo, eu não entendi no caso assim, no
ter respondido em quilograma, né? Se tu respondeu em quilograma, 1, 2, 3, 0,00016. Estava aqui, 1, 2, 3. Tu pode ter respondido em quilograma. Aí o que vai definir se tu acertou ou não, claro, se tu botar grama ali atrás, né? Eu vou ter que dar errado, mas se tu colocou quilograma, tudo bem, né? Estava aqui, né? 1, 2, 3. Mesma resposta. Certo? Questão 2. Questão 1, como vocês viram, foi só a definição de densidade, nada mais. Daria para demorar uns 5 minutos na A e na B juntos. Vamos para 2 para ver como é que ela é. E é saber que se eu transformasse, tipo, por causa que ele deu um volume assim, eu não lembro agora. É isso aí mesmo, 5 centímetros cúbicos. Daí, tipo, não dava para transformar, não ia ficar 800. Vamos ver. Se eu fosse fazer o volume, metro, decímetro, centímetro, cúbico, cúbico, cúbico. Eu quero passar para metro cúbico. 2 pulos para a esquerda na vírgula, como é 3 em cima, 6 pulos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estava ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metros cúbicos. Passar quilograma para grama. Quilograma, hectograma, decagrama, grama. 1, 2, 3 pulos. 3 pulos, 0,008 quilogramas. Aí eu teria que dividir 0,08 por 0,12345. Só que tu imagina, se a galera tá se peidando todo pra fazer umas contas idiotas como essa, imagina fazer essa conta aqui. O cara vai infartar, né? Mas daria? Iguala as casas, elimina a vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Que daria 8.000 dividido por 5. 1.600. Putz! Certinho. Tudo isso que é o mais importante é vocês perceberem que isso foi trabalhado. Por que apagou da mente de vocês isso? Porque vocês não exercitaram o suficiente. Certo? Ah, professor, mas eu fiz as tarefas que tu pediu. Então, de repente, tem que fazer sempre mais do que eu pedi, como eu alego nos vídeos, eu sempre peço o mínimo. Se o cara tem uma dificuldadezinha, tem que fazer a apostila toda. Toda, pai. Toda a apostila e anotar as dúvidas. É isso que é importante. Outra, gente, 1 ou 2 vezes eu mostrei por que 1 grama por centímetro cúbico dava 1.000 quilogramas por metro cúbico. Eu fiz essa mudança para vocês, desse para esse e desse para esse. Só que tu vê, dá mais trabalho, né? O melhor é só tu lembrar que 1 quilograma por centímetro cúbico é equivalente a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Bacana a tua pergunta, e gostei de ver. Então não era a única forma de fazer essa que eu fiz, né? Tinha uma outra forma de fazer. E teve gente que fez por aqui e acertou. Teve gente que fez por ali e acertou. Dava de fazer sim, ótima observação. Questão 2, galerinha, vamos lá. Calcule a força... Então, peraí. Ó, se tu aprender a te organizar, ó. Calcule a força. Eu estou atrás do F. Que é a pressão atmosférica. Putz, esqueci qual é a pressão atmosférica. Ou me perguntava, ou olhava na apostila. 10/5 Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Gera em cada centímetro quadrado de pele. Ah, então ele está fornecendo a área. 1 centímetro quadrado. Porém, Newton por metro quadrado não dá para misturar com centímetro quadrado, já que a definição de pressão é força sobre área. Vou transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Centímetro quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado. 1, 2, só que como está elevado ao quadrado, 4 pulos da vírgula. Na humildade, vamos conferir. 1, 2, 3, 4 pulos da vírgula. Certo? Outra coisa que é importante perceber, se tu está com uma dificuldade muito grande de transformar desse para esse, resolve isso agora na tua vida. No terceirão não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tinha que estar com isso resolvido já no fundamental. Não era nem para ter vindo para o médio sem saber fazer isso. Então tu vê, se tu não sabe fazer isso, é que a lacuna é grande, ficou uma coisa aí para trás mal resolvida que tem que ser resolvida este ano. Pressão, 10/5. Força, quero descobrir. Área, eu vou escrever 1 vezes 10 na menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 10 na menos 4 é mais gostoso, né, gente? Passa multiplicando. 10/5 vezes 10 na menos 4. Força igual 10 newtons. Poderia sim multiplicar 100.000 por esse número, né? Multiplicar por 100.000 é botar a vírgula 5 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 newtons certinho. Ô, professor, mas tá errado se a gente botar o 0,001 vezes 10/5
Pois é, na verdade eu vou ter que dar um bom desconto porque tu não respondeu, né? Teria que fazer a conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, porque tu imagina, ó, isso é igual a 10. Né? É meio esquisito, né? Tu responder isso e não dizer que dá 10. Então dá um descontinho, vou ter que dar uma descontadinha, mas fizesse a conta pelo menos, não vai perder a questão toda. Outra, gente, o mais importante é vocês reconhecerem, caramba, era uma fórmula P igual a F sobre A, o cara forneceu a área, nós tínhamos na consulta ou perguntando ao professor a pressão atmosférica, era só calcular o F. É isso que é o mais gritante, é tu reconhecer, puta, eu estava mal. Meu Deus, cadê a minha interpretação de texto? Caramba, o que eu estou falando? O que aconteceu com a minha cabeça naquele dia que eu não consegui fazer este raciocínio tão trivial e que foi executado em sala de aula? Por quê? O que aconteceu comigo, né? E outro, foi generalizado. Eu achava que o problema era só comigo, mas a Fafá me confessou, a professora Fátima, me confessou que ela está muito decepcionada também com o segundo ano. Eu já estava no começo do ano, aquela prova, né, de matemática terrível que a galera fez e tudo mais, e eu continuo muito magoado, porque vocês podem muito mais, muito mais. E ainda digo, mesmo os meus alunos bons estão meia bomba, meia boca. Não faz sentido, cara, não faz sentido. Eu quero... Pô, tem alunos geniais lá no primeiro ano, cara, eu quero eles de volta para mim. Se você espalha uniformemente 10 toneladas de areia, 10 toneladas de areia, então, pô, o cara pegou uma massa de 10 toneladas e distribuiu em uma área de 2 metros quadrados. Distribuiu isso numa área de 2 metros quadrados. Calcule a pressão. É quase inacreditável, mais uma vez. Pressão é força sobre área. Eu já dei a área, que é 2. Mas massa não tem nada a ver com força. A relação entre força e massa, peso igual a M vezes G, 10 toneladas. Tu tem a obrigação da tua idade saber que 1 tonelada são 1000 quilos, é uma coisa que a gente trabalha desde fundamental também. Então nós temos 100 mil newtons de força. Como esses 100 mil newtons está distribuído em 2 metros quadrados, na matemática profunda nós temos uma pressão de 50 mil newtons por metro quadrado, ou, para ficar bonitinho, 5 vezes 10 na 4. Também direta, viu? Rápida e puf, acabou. Era bem light as questões, eu não estava falando bobagem quando eu disse para vocês que o trabalho era super acessível. Estão anotando os gabaritinhos aí, galerinha? Outra questão, tipo, se na prova eu for botar aquilo ali, 50 mil, tu desconsidera se eu não fizer em forma de Notação científica? Não. Só se eu tiver pedido. Responde em notação científica, e tu tem que responder isso. Se eu não falar nada, tem todo o direito de escrever isso. Lembrando que Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Qual é a pressão atmosférica? 10 na 5, 100 mil Pascal, né? Como deu 50 mil Pascal, seria meio ATM. Né? Meia atmosfera de pressão gerou ter distribuído 10 toneladas de areia em 2 metros quadrados. Muito bem, se alguém estivesse debaixo dessa areia, então não ia sofrer tanto, porque é só meia atmosfera de pressão. Muito bem, não façam isso com ninguém, é óbvio. Galerinha, questão 3. Questão 3. Determine a pressão a uma profundidade de 358 metros no oceano. Responda em Pascal e atmosfera. Na prova, na apostila, tinha lá uma questãozinha onde a gente falava assim, ó. 0 metros a pressão é 1 atmosfera, 10 metros a pressão é 2 atmosferas, 20 metros a pressão é 3 atmosferas. Então, peraí, se 10 metros a pressão é 2 atmosferas, 358 é X, por isso que era bom. Tu vê uma regra de 3, cara, eu trabalho com consulta, por isso que eu fiquei tão chateado. Claro que quando o aluno me chamava, eu falava, faz pelo teorema de Stevin, P igual a P0 mais ρ GH. Mas tu vês, tu abre a apostila e faz uma regra de 3, tu mata instantaneamente a questão. Mas vamos fazer mais bonito então. P é igual a P0 mais ρ vezes G vezes H. A pressão em cima do oceano é a pressão atmosférica. A massa específica da água era obrigação tua lembrar ou olhar na apostila caso esquecesse, ou me perguntar. A aceleração da gravidade é 10 e a profundidade é 358. Se vocês forem ver, gente, isso aqui é 100 mil mais 358, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais 3.500.000
580 mil, o que dá 3.680.000, fazendo dessa maneira para quem tem dificuldade de trabalhar com a potência 10. Se quiser responder mais bonito agora, 36,8 vezes 10 na 5, mas pode ser de várias maneiras, tá? 3,68 vezes 10 na 6 Pascal. Como 1 vezes 10 na 5, como 1 vezes 10 na 5 é uma atmosfera, 36,8 vezes 10 na 5 é x. Ah, multiplicou por 36,8. Então, x, ou a pressão, é 36,8 atmosferas. Eu queria essas duas respostas. Né? Uma dessas duas, ou assim também, não tem problema nenhum. Lembrando que Pascal é a mesma coisa que Newton. O metro quadrado era direto, não tinha pegadinha, não tinha nem interpretação direita, era só puff. Essa é a forma elaborada de fazer. Nós poderíamos fazer pela regra de 3, nua e crua, direto com as informações da apostila. Outra ideia interessante, galera. Aqui eu tenho 1 vezes 10 na 5. Se eu escrevesse outro cara aqui como 1, 2, 3, 4, 358 vezes 10 na 4, que é a mesma coisa que 35,8 vezes 10 na 5. Eu pergunto a vocês, por que será que nós, quando nos pedem 1x mais 35,8x, a gente dá risada e responde 36,8x? Agora, quando no lugar do x tem 10 na 5, que o raciocínio é o mesmo, então daria 36,8 vezes 10 na 5, por que o nosso cérebro trava, né? Na hora de fazer um raciocínio idêntico, né? Com a letra e aceita, com o número e... Então a gente tem que tomar cuidado, não deixar o cérebro tomar conta da nossa vida. A gente é que vai dominar ele e mandar ele nos obedecer, já que é uma máquina tão poderosa, vai trabalhar para a gente a vida toda. 36,8 vezes 10 na 5. Então questão 3 não era difícil. Fiz exemplo do mergulhador de águas profundas na Petrobras, na aulinha. Falei, inclusive, ó, essa questão vai cair na prova, galerinha. Mostrei como faria de cabeça e como faria assim bonito também. Vi um monte de aluno fazendo de cabeça, não acredita? A cada 10 metros é uma atmosfera, 358 é x, vai dar 35,8 atmosferas, mais uma atmosfera de ar, 36,8 atmosferas. Teve um monte de gente que fez de cabeça. Fiquei feliz, estava ligado naquela parte da aula pelo menos. Questão 4 então. Questão 4. Falava o seguinte. O dispositivo está a 25 metros de profundidade. Sabendo que a força que atua no dispositivo devido à pressão é de 7 vezes 10 na 3 newtons, calcule a área do dispositivo exposta à pressão. Então tu vê, para a gente fazer um desenhozinho, ó. Tem um dispositivo que eu não conheço, que está mergulhado a 25 metros de profundidade na água. Ele diz que esse dispositivo está sofrendo uma força de 7 vezes 10 na 3 newtons, 7.000 newtons. Aí ele pergunta, então qual é a área desse dispositivo que está exposta à pressão para aquela força acontecer? Se o cara vai direto na fórmula de pressão, a definição de pressão, o cara percebe que vai faltar duas incógnitas, né? E eu quero A. Então para eu poder resolver a brincadeira eu tenho que achar U. E na questão anterior, tu já calculou a pressão a 358 metros, então a 25 metros vai ser fichinha. P igual a P0 mais Rho GH. Pressão atmosférica, 10 na 5. Morda de acabar decorando isso, hein? Densidade da água, 10 na 3, o famoso 1000. Atração da gravidade, 10. Profundidade, 25. Então, observe, ficou 1 vezes 10 na 5, mais 2,5 vezes 10 na 5.
Então a pressão ficou 3,5 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Se eu achei agora a pressão, eu substituo na definição de pressão 3,5 vezes 10 na 5. Outra coisa que chama atenção, né, galera? Tu viu que é só número do bem, né? Não teve conta com número ruim, era só número gostoso de trabalhar. Vou querer isolar o A. A vai ser igual a 7 vezes 10 na 3 dividido por 3,5 vezes 10 na 5. Como é que finaliza ali? Vamos ver. 7 dividido por 3,5, 2. 10 na 3 dividido por 10 na 5, 10 na menos 2, ou 0,12 metros quadrados. Área, achamos. E para finalizar, uma questão que eu coloquei assim, meio que só para ter certeza, né, que a galera estava se dando bem nas transformações de unidades. E eu vi bastante gente com dificuldade nisso, então é importante a gente resolver isso agora. Pois não. Claro, fica à vontade. Vamos aqui para isso. Ali o P0, o P e o G sempre vão ser tudo mesmo. Se for água e na atmosfera, na superfície ao nível do mar, aqui na Terra, sempre vai ser isso. Sempre vai ser isso. Tipo, daí na questão eu só vou precisar saber a... Claro que assim, na prova eu vou te falar tudo. Na prova eu te conto, sabendo que a massa específica da água é tal, eu boto no formulário. Como é um trabalho de consulta, para estimular o aluno a folhear, entendeu? E aí atrás a ser proativo nessa hora. É por isso que eu não coloquei nada, fui curto e grosso no trabalho. Mas na prova eu falei tudo isso. Certo? Isso aí. Outra, depois do susto do trabalho, tenho certeza, a galera vai se organizar aí e vai vir preparado para a prova, já que as questões são muito parecidas, né? Transforme 0,000123 hectômetros cúbicos, 0,00123 hectômetros cúbicos para decímetro cúbico. Vai ali e forma a tua tabelinha. Metro, decímetro, decâmetro, hectômetro. Do hectômetro para o decímetro é 1, 2, 3 pulos da tabela para a direita. Ah, mas não é ao cubo. Então, 3, 6, 9 pulos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decímetros cúbicos. Só que ele pedia para responder em notação científica, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1,23 vezes 10 na 5 decímetros cúbicos. Essa era a resposta. Claro que quem responder isso, só vou tirar um décimo, o cara ficar ligado. Certo? Resposta correta, 1,23 vezes 10 na 5 decímetros cúbicos. E na apostila tinha vários dessas para te colar na apostila. Teve gente que preferia me chamar e receber explicação, né? Então tem que aprender a ser proativo aí no trabalho com consulta. Se a gente tivesse colocado tipo 123 na tabela para fazer tipo embaixo, como é que a gente colocaria ele embaixo da tabela? A vírgula é que teria que estar aqui, ó. Só que aí que tá, na verdade nessa situação, cada um desses tem que ter 3 posições da vírgula, entendeu? Pois é que assim, ó, isso a história de botar embaixo da tabela é quando é assim, ó. Não, daria certo, professor. Daria, só que eu teria que usar 3 casas a cada um deles. Eu ia colocar um 0 ali, 0, 0, 0, 0, 0 Como é que colocaria? 1, 2, 3, 123, 0, 0, 0. Só que eu não recomendo isso, entendeu? Eu não recomendo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas fecha, né? Fecha, porque aí tu vê, tem que ter consciência de que 3 casas embaixo de cada letra, entendeu? Isso é que eu acho que não vale a pena, eu acho que nós temos que contar, né? Eu não acho, isso aí pulando. Mas é pessoal, se o cara gostar de fazer isso, não tem problema. Talvez dê gaste um pouco mais de tempo no máximo, não vai ser ruim, né? Mas fecha assim, fecha assim. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula, ou seja, 123.456,78 centímetros quadrados. 123.456,78 centímetros quadrados
eu transforme em decâmetro quadrado? Então, ó, era centímetro, decâmetro, não, centímetro quero ir para decâmetro. 1, 2, 3 pulos. Só que está ao quadrado. 3 vezes 2, 6 pulos a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,123, 456, 78 decâmetros quadrados em notação científica. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 10 na menos 1. Quem não colocou em notação científica só vai perder 1/10. O senhor fez sacanagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, para não ter que pensar, né? Depois, 0,00321. 0,00321. Bem prático. 00 era milímetros para quilômetros. Essa é legal. Essa sim é sacanagem. Milímetros para quilômetros. Tu vê, o cara tá aqui, né? Ó, milímetro e quer chegar até aqui, ó. Jezebel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos para a esquerda. O número é pequeno, ela não tem a tendência de achar que tem que aumentar, né? E eu fiz ele diminuir mais ainda para ver se o cara estava consciente ou estava fazendo de qualquer jeito. Então vai ficar 6 zeros a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estava aqui a vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2 zeros, 3, 2, 1 quilômetros. Essa é sacanagem. Então, ó, estava aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3,21 vezes 10 na menos 9 quilômetros. Pois não? Aqui está falando dessa aqui, da letra A? Na letra B. Pois é, aí é que tá, olha só. Se eu quisesse fazer 10 na menos 5, se eu pegar e colocar 1,1 vezes 10 na menos 5, eu vou pegar essa vírgula e vou jogar ela 5 casas para lá. É isso que é 10 na menos 5, né? É dividir 5 vezes por 10. Ou seja, se o número é 0, aí sim o expoente é negativo. Mas se o número é grande, como esse, né? Aí o expoente é positivo, né? Beleza? Então olha só que interessante. 1, 2, 3, 4, 5. Seria 1,1 vezes 10 na 5 centímetros quadrados, mas eu queria era decâmetro quadrado. Por isso que primeiro eu transformei e depois coloquei em notação científica. Tu poderia ter colocado em notação científica e depois transformado, também ia dar no mesmo. Certo? Eu poderia ter escrito isso aqui é igual a 1,2, 10 na, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 10 na 5. Para passar de centímetro cúbico para decâmetro cúbico, 10 na menos 2, 10 na menos 4, 10 na menos 6. Eu vou multiplicar por 10 na menos 6. 10 na 5, 10 na menos 6, 10 na menos 1. Não, certinho. Em duas formas diferentes, viu? Dando a mesma resposta. Tá, beleza? É importante tu entender, se tu não entender qual é o que está acontecendo, perceber por qual passagem eu estou me confundindo, para a gente refazer essa passagem e tu entender o que está acontecendo. Pode perguntar, amigo. É bem mais simples fazer assim, né? Dessa segunda maneira, tu achou mais simples? Ó, interessante. Eu vou te dizer que eu acho que é mais, como a maioria de vocês tem problema com exponenciação, eu acho que é mais fácil contar as vírgulas, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se for de 3 em 3, né? Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, quando for elevado a 1. Mas se tu gostou dessa maneira, começa a usar ela, cara. Primeiro bota em notação científica, depois vê qual é a transformação e multiplica. Também funciona muito bem. Ó, esse número ali é um número bem pequeno, esse que é o número verdadeiro, né? Os cientistas, uma época, fizeram uma reunião na França e falaram, galera, vamos começar a escrever os números todos do mesmo jeito. Que eu não aguento mais mandar uma carta para um cientista alemão e ele responde tudo diferente de mim. Vamos parar com isso, vamos se organizar já que a gente é cientista. Então, a partir desse encontro, eles decidiram definir um formato científico para as respostas. Esse formato científico para responder, ele é chamado notação científica, muito justamente.
Então, por exemplo, quando nós temos que responder algo em notação científica, a regra é simples. Eu vou usar a potência de 10, sempre. E na frente da potência de 10 tem que ter um número com uma casa só antes da vírgula. E essa casa não pode ser 0. Não pode ser 0, só isso. Pode ser 1, 2, 3 ou até 9, mas não pode ser 0. Ou seja, eu achei a resposta que 0,00321 milímetros era 0,00000000321 quilômetros. Mas eu quero responder que nem os cientistas do mundo todo. Eu pego esta vírgula e jogo ela lá onde eu preciso que ela esteja. Na frente atrás do primeiro número que não é 0. E vejo quantos pulos ela deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pulos ela vai dar para ir ali. Mas eu quero que o número seja pequeno, eu quero que essa vírgula esteja 9 casas para frente. Por isso, vezes 10 na menos 9. Beleza? Show de bola, parabéns pela perguntinha, assim que se faz. Agora eu vou confessar a vocês que a letra D eu também avacalhei. As únicas duas que dá para dizer que eu avacalhei foi a B. Aliás, as últimas duas ali, né? A C e a D. As outras estavam legais. Olha que provocação aquela ali, cara. Olha que legal. 468 quilogramas por centímetro cúbico. Quilogramas por centímetro cúbico. Eu vou transformar em gramas por metro cúbico. Foi exatamente o que eu coloquei. Pois é, né? Nesse caso, não adiantava lembrar que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. Está misturado, tá vendo? O quilograma está com centímetro cúbico e o grama está em metro cúbico. Então nessa aí o cara tem que manjar e fazer na unha mesmo. Transformar o quilograma para grama e transformar o centímetro cúbico para metro cúbico. Certo? E agora, né? Com essa última explicação já dá para perceber que não é tão terrível. 468 quilogramas são quantas gramas, meus amigos? 3, né? 1, 2, 3 casos, né? Porque é só no lugar do metro colocar grama, né, galera? Lembra? Grama, grama e grama. Quilograma para grama. 1, 2, 3. 3 pulos para a direita. 468 mil gramas. Sobre 1 centímetro cúbico. Como é que é em metro cúbico? 2 pulos para a esquerda, não é? Mas como é cúbico? 6 pulos, né? Então vai ficar 0,12345 metros cúbicos. Oh, que legal. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí divide. Como é que eu vou dividir isso aí, meu Deus? Igual as casas? Elimina a vírgula. A vírgula está ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elimina as vírgulas, acabou. Então deu 468 bilhões. 1000, milhão, bilhões de gramas por metro cúbico. Que em notação científica, 3, 6, 9, 10... 4,68 vezes 10 na 11. Quero ver quem acertou essa, hein? Grama por metro cúbico. A única que dava para dizer que era realmente pesada. Mas, tipo, eu não posso pegar o 468 e já transformar em 1 milhão. Tipo, pegar o 468... Mas é que tal? É porque assim, ó, o importante é tu perceber o seguinte, quando eu escrevo isso aqui, ó, eu estou dizendo que são 468 quilogramas para 1 centímetro cúbico. Tá entendendo? Por isso eu tenho que me preocupar com a transformação de quilograma para grama e de centímetro cúbico para metro cúbico, que é a origem do fato de 1 grama por centímetro cúbico ser igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Certo? Beleza? Então tá aí o trabalhinho. Vou copiar o gabarito de vocês, que de repente, se vocês tiverem curiosidade, a gente já pode descobrir quanto é que vocês tiraram. A não ser que vocês prefiram essa notícia depois do feriado. Depois do feriado. Melhor, né? É melhor. A gente Você vai vai ter... para